né, Conferência dos Bispos dos Estados Unidos se juntam à campanha de oração pela igreja na China. O presidente do Comitê Episcopal dos Estados Unidos para a Justiça e Paz Internacional convidou os católicos do país a oferecerem orações pelo povo da China e pelo bem-estar da Igreja Católica no país governado pelo Partido Comunista Chinês, dos dias 23 a 30 de maio. O bispo Dom David Malloy, de Rockford, Illinois, apoiou a semana de oração convocada para 14 de março pelos cardeais Charles Bo, de Yangon, Myanmar, e presidente da Federação das Conferências Episcopais Asiáticas, que pediu que orações fossem feitas pela proteção de todas as pessoas da China devido à contínua pandemia do coronavírus. A seguinte reflexão com vocês. Pela primeira vez, desde John Kennedy, os Estados Unidos têm um presidente católico. Joe Biden é um presidente católico, né? Alguns podem questionar se ele de fato é um católico legítimo ou não. É até uma pergunta que eu faço ao padre Frank Pavano no curso, no capítulo sobre religião. Mas Joe Biden é católico. Como será que por que será que o presidente dos Estados Unidos e o líder do mundo livre está absolutamente calado, não dá um pio sobre esses acontecimentos na China? Ora, não era esse o governo que disse que seria duríssimo contra a China? A outra reflexão que eu faço tem a ver com o que a gente falou no primeiro bloco. Qualquer coisa que acontece hoje aqui nos Estados Unidos, qualquer coisa, as empresas americanas têm a mania de sinalizarem as suas virtudes na internet. Então, morreu um negro em algum tiroteio, alguma ação da polícia, todas as empresas vão lá e protestam, hashtags, fazem ações de marketing, compram comerciais. Chegamos ao ponto de que, quando a Geórgia fez uma reforma eleitoral para impedir suas fraudes, a MLB, né, a Liga de Beisebol americana, tirou o seu jogo das estrelas da Geórgia, transferiu para o Colorado, e várias empresas, incluindo a Coca-Cola e a Delta Airlines, que são duas empresas baseadas na Geórgia, em Atlanta especificamente, essas duas empresas fizeram, mais de 100 empresas fizeram, mas essas duas especificamente, dentre as grandes, fizeram manifestos contra reforma eleitoral que eles diziam, e ninguém nunca conseguiu me explicar por quê, que essas reformas eleitorais dificultavam o acesso ao voto das minorias. Basicamente, as reformas eleitorais exigem que você se identifique para votar, uma coisa que deveria ser bastante básica. Mas nesses casos, estas empresas não fizeram uma manifestação. Não tem um pio de nenhuma empresa americana que opere na China censurando as ações contra católicos e contra, por exemplo, eles não gostam muito de cristãos, a gente sabe disso, mas eles também não se manifestam contra, nesse ponto o regime chinês ele é bastante, vou usar aqui uma palavra com significado errado propositalmente, eles são bastante democráticos, eles perseguem tanto cristãos como perseguem também muçulmanos, às vezes de forma até mais sanguinária, mais cruel, mais aberta. Então, dentro dos Estados Unidos, você tem o presidente calado, como se isso não acontecesse, a mídia pouco noticia, e aí a gente viu no primeiro bloco por que ela pouco noticia, e as empresas absolutamente caladas, as empresas que estão sempre querendo sinalizar virtude. Outros que vocês não enxergam, não vêm falando nada sobre isso, são as celebridades, né? O Leonardo DiCaprio morre um mico-leão dourado de gripe na Amazônia, ele faz uma manifestação. Mark Ruffalo, Hulk, ele, qualquer coisa é culpa do Bolsonaro, morre, cortaram uma árvore, ele chora. Agora, na China, lá, matando cristão, matando muçulmano, ninguém dá um pio sobre esse sentido. Eu particularmente, acho que esse é o momento,
quando as pessoas enxergam esses duplos padrões, elas começam a enxergar as verdadeiras hipocrisias e qual é a agenda dessas pessoas e quem são os seus verdadeiros senhores.